Então, pessoal, hoje vamos falar aí sobre teoria geral dos contratos empresariais. Passaremos pela definição, formação, algumas classificações que entendam relevantes, vida dos contratos empresariais, temas comportamentais, regras de interpretação, por fim, uma ponderação aí sobre os riscos versus o equilíbrio. Então, vamos lá. Sobre a definição, ele também é um acordo entre uma ou mais partes, podem ser entidades comerciais ou profissionais, ou seja, é um acordo entre empresários. Empresários, né, segundo o 966 do Código Civil, são aqueles que exercem uma atividade econômica organizada profissionalmente para a produção e circulação de bens e serviços. Então, não é qualquer um. Então, é um acordo entre essas partes, né, para criar, modificar ou extinguir relações jurídicas em âmbito empresarial, né, regulando, então, essas operações comerciais. Ou seja, operações que tenham por fim ou causa o lucro, né, e uma função econômica muito marcante. E como é que se formam esses contratos? A gente viu anteriormente com relação aos contratos em teoria geral, que os contratos têm muitas fases, né? Então tem uma fase de negociação preliminar, proposta, aceitação, execução, né, cumprimento do que foi acordado entre as partes e finalmente extinção aí, né? Então a gente vê que tem essa situação. Mas nos contratos empresariais, muitas vezes isso é mais complexo ainda. Não basta só aquela proposta e aceitação e cumprimento, né? Tem todo um trabalho de seleção do parceiro em primeiro lugar, porque geralmente são relações que envolvem grandes somas, seleção de advogados para lidar com a complexidade contratual que haverá no percurso, um processo de negociação bastante sofisticado, em que as partes vão se sentar e vão ter várias rodadas de negociações com os seus advogados, uma série de documentos serão produzidos e, inclusive, pode haver aí responsabilidade pela ruptura das negociações. É claro que é muito difícil de provar o dano aí, mas se houver quebra das legítimas expectativas ou até mesmo de uma obrigação veiculada num documento preliminar, como um memorando de entendimentos, isso pode ocorrer. E daí, finalmente, o momento então, da vinculação, que pode ser um pouquinho antes, para um acordo preliminar, ou já na assinatura mesmo do contrato definitivo. Eu trouxe aqui um exemplo, que é de um contrato de M&A, por exemplo. Então, aqui as partes se encontraram, né, tem uma sobre ciência da outra, viram os interessados, aí chamaram advogados, e eles começam a negociar, né, o contrato. Aí, durante essa negociação, eles veem ali o que eles precisam buscar, né, às vezes fazem due diligence, né, uma auditoria já aqui prévia, ou às vezes fazem logo um pouquinho depois, enquanto negociam o contrato, e daí tem vedação ali, né, tem uma cláusula de confidencialidade, muitas vezes também de exclusividade, né, de a parte que vai vender não vender para outro, e toda essa negociação, então, está ocorrendo, aí finalmente tem um contrato, que vai ter o signing, que a gente chama, né, vai ter um contrato lá de compra e venda, e esse contrato de compra e venda vai colocar algumas condições, né? Às vezes a auditoria fica aqui, às vezes já foi antes, mas algumas condições para que o contrato se perfectibilize. Deve ter esse período de tempo aqui, um período intermediário, até então chegar no fechamento e daí ele começar a executar. Então a gente vê como é um processo de formação de um contrato comercial. A gente tem algumas classificações interessantes também. Só para lembrar, a gente viu antes em direito civil, né, essas classificações de consensual, real, unilateral, adesão, paritário, típico, atípico. Mas nos contratos comerciais, a gente ainda tem outras que são bem interessantes, como, por exemplo, essa aqui, que tem no livro da professora Paula Forgione, de contratos empresariais, entre contratos imediatos, né, de spot, que tem execução instantânea, e esse ato ali entre esses contratos de execução instantânea e as estruturas já hierárquicas mais complexas, como sociedades, e no meio, entre esses dois extremos, os contratos híbridos de colaboração. Então aqui a vinculação é muito menor, e aqui a vinculação é muito maior, aqui é uma espécie de intermédio. Então os contratos de spot são os de execução imediata, as obrigações são cumpridas num único momento, geralmente na própria celebração do contrato, né, como, por exemplo, o pagamento à vista de um produto, né, vai numa loja, compra esse produto, já ocorre. Híbridos envolve a colaboração contínua, né, em um relacionamento de longo prazo também, mas aí não é formada uma sociedade, embora existam objetivos comuns, por exemplo, alianças estratégicas, joint ventures, algumas franquias. E, finalmente, os societários, né, que daí realmente, como há uma miríade muito grande de contratos, né, as partes constituem uma sociedade, há uma relação duradoura com sócios, né, para alcançar fins comuns. Então, um contrato social de uma limitada, um estatuto social de uma SA, são bons exemplos. Só que, claro, isso aqui não é apenas o contrato com os sócios, né? A gente tem os contratos com os trabalhadores, tem os contratos com consumidores, com fabricantes, com fornecedores, com clientes, tá? Contratos típicos, atípicos, né? Mais ou menos como a gente abordou lá anteriormente. Só que tem esses socialmente típicos, que são práticas de mercado. Eles não são regulados por lei, são tipo como se fossem atípicos, né? Mas são muito comuns em determinadas áreas ou setores
e cumprem aí práticas de mercado. Às vezes tem até agências que já dizem ali o que elas esperam ver quando esses contratos forem celebrados. Então, por exemplo, um exemplo que eu coloquei aqui é o contrato de prestação de serviço de consultoria. Contratos de guarda-chuva e contratos satélite. Então, contratos guarda-chuva são aqueles que abrangem uma miríade de relações, né, de obrigações e mesmo contratos. Então, seta as bases gerais desses contratos. Geralmente vai envolver uma relação contínua, com termos bastante amplos, regulações futuras de negociações ou contratos específicos, né, assim, buscando já estabelecer o que vai ocorrer e visualizar o que vai ocorrer no futuro. E os contratos satélites são esses contratos que ficam laterais, né, esses contratos adjetos que ficam ao lado desses contratos principais. É muito, muito parecido com os contratos acessórios. Então, são contratos que tratam de necessidades específicas ali ou transações individuais da relação como um todo, né, da relação das partes. Exemplos aqui, pedidos de compra de um contrato de fornecimento contínuo, contrato de garantia. Independentes e coligados. Independentes são aqueles que não têm vinculação com outro contrato ou com outra relação jurídica, funcionam de forma autônoma, como, por exemplo, um contrato de compra e venda normal, né? E os coligados são aqueles que são interrelacionados. Então, a existência ou validade, ou mesmo a produção de um efeito de um contrato, ou das disposições contratuais de um determinado contrato, ficam ligados aí a outros contratos. E, por fim, os simples e complexos é com relação à complexidade e simplicidade das obrigações veiculadas no contrato. Então, os simples envolvem uma única relação obrigacional, com poucas cláusulas, termos mais claros e diretos, uma compra e venda simples, né, de bens pequenos, de pequena monta, por exemplo. E os complexos já são múltiplas obrigações, conjuntos de contratos interligados, diversas cláusulas que podem incluir várias naturezas diferentes, prestação de serviço, fornecimento de bens, garantias, formas de pagamento complexas. Então, tudo isso envolve aí uma complexidade bem maior. Sobre a vida dos contratos, né, a gente também, isso aqui está muito interrelacionado aos princípios que vimos antes, porque os princípios estão relacionados justamente à vida do contrato e da força do contrato, né? Então tem o pacta sunt servanda, que é o princípio da força obrigatória dos contratos, aquela presunção de simetria e paridade que mencionamos em aula anterior, o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão, né? São modelos aqui que demonstram mais ou menos como é que ele funciona concretamente. O rebus sic stantibus e o reequilíbrio econômico, né? Só para a gente lembrar aqui da outra aula, a gente também tratou, né, da autonomia privada, da força obrigatória dos contratos, aqui o pacta sunt servanda, e a questão do equilíbrio contratual, né, dos rebus sic stantibus, que, guardadas as circunstâncias que existem naquele momento, não se deve alterar a situação regulada pelas partes, apenas se houver aí uma onerosidade excessiva, uma imprevisão ou até uma fé assim, na condução da relação contratual. Então a gente vê o pacta sunt servanda e o rebus sic stantibus dizendo assim a regra geral, né, que o contrato não deve ser modificado. Só em situações muito específicas que haverá uma revisão, aí, um reequilíbrio econômico desse contrato. E as modificações informais também que vimos lá, decorrentes da boa-fé, né, suprexio, surrexio, venir contra factum proprium, tucoque, né, a gente viu aqui nos deveres correlatos da boa-fé objetiva. Então, a supressio, a perda de um direito por não exercício desse direito no tempo, surrexio, surgimento de direito por práticas, usos e costumes, tucoque, não fazer com outro que não faria consigo mesmo, e o venir contra factum proprium, a evitação do comportamento contraditório. Já os temas comportamentais, a gente vê que tem vários viéses cognitivos nesses contratos, né? Viéses cognitivos comportamentais, desde passando da história do homo economicus, né? Aquele homem que só toma decisões racionais, até considerações mais modernas, né? Que percebem que muitas vezes o homem não se comporta dessa forma. E daí a gente tem que levar isso em consideração na hora que está elaborando um contrato. A incompletude também das cláusulas, a gente nunca vai conseguir definir 100% da relação ao longo do tempo. Então, é impossível assim que a gente trate de todas as questões que vão envolver aquelas partes ao longo da relação contratual. A gente sempre tenta, né? E a experiência sempre traz maiores possibilidades de ter uma regulação adequada, mas realmente os contratos são incompletos, né? Em sua essência, não tem como prever tudo. E a especificidade de ativos também, que é quando a gente tem uma especificidade física ou geográfica ou mesmo humana, né? Ou seja, ativos físicos, maquinários específicos que foram criados só para aquela relação contratual, ou um ativo ou um recurso situado em determinada localização geográfica que só pode ser utilizado naquela obrigação contratual, naquela relação contratual, e mesmo umas pessoas-chave, né? Ou treinamentos especializados para que essas pessoas exerçam, né, certas funções-chave na relação contratual. Então, tudo isso é extremamente importante aí para contratos empresariais que envolvem, né, sempre lembrando, uma complexidade muito maior do que
contratos genéricos, assim, ou contratos civis. Ok? Então, em seguida, vamos tratar aqui das regras de interpretação e fechar este capítulo.